Gente boa, gente bonita, estamos próximos do encerramento dessa sequência de aulas básicas sobre o tema geral de urbanização. Nas aulas anteriores nós vimos sobre regiões metropolitanas e sobre a RID. Só uma pequena correção, eu falei rede de integração, na verdade é região de integração e desenvolvimento econômico. Por favor, atentem-se a essa correção. Não é rede de integração, é região de integração de desenvolvimento econômico. Vimos o que é a região metropolitana e o que é a RID, as características de cada um, as semelhanças e as diferenças e como isso faz parte da própria dinâmica da urbanização brasileira da década de 1960 até hoje. Agora, alguns conhecimentos que nós adquirimos, pegando o caso brasileiro, caso de geografia geral e geografia do Brasil. Voltemos agora à parte da geografia geral para depois articular com a parte de geografia do nosso país, geografia brasileira. Veremos agora sobre cidades globais e mais adiante veremos sobre megalópolis para fazer o fechamento dessa sequência básica sobre urbanização. Qualquer tema que tenha faltado, eu reparando, eu posto depois. E caso algum de vocês queiram, eu deixarei o link depois, aliás, na postagem fixa. Eu vou deixar o meu e-mail caso você tenha interesse ou caso alguém veja. Se quiser, manda alguma pergunta, alguma sugestão, que eu vou ler com toda atenção, todo carinho, e se for um pedido de algum vídeo, eu produzo com o maior prazer, porque o que está me movendo agora não é somente a necessidade de gravar videoaulas nesse contexto da pandemia e disponibilizar aos meus alunos que estão em casa estudando através de webconferências ou videoaulas, mas também compartilhar os conhecimentos que eu domino basicamente e aqueles que eu não domino, eu sou impulsionado a estudar por prazer e também muitas vezes pelas questões que os alunos me trazem em sala de aula. Quem sabe algum de vocês, por via de e-mail, possa me pedir e eu faço vídeo especial. Mas isso aí é só uma ideia. Se der certo, tudo bem. Se não der, a vida segue. Agora, apliquemos os conhecimentos que nós adquirimos até agora, que nós compartilhamos até agora, para entender a questão das cidades globais e depois fechar com as megalópolis. Primeiro, o que são as cidades globais? Cidades globais são é a mesma coisa que metrópoles globais, ou em alguns casos até metrópoles mundiais ou cidades mundiais. Mas o nome mais corriqueiro é metrópole global ou cidade global. Essa classificação foi sugerida por uma instituição internacional que estuda sobre cidades, a Globalization and World Cities. É a instituição com vinculação a universidades e ela propõe certas características que definem o que é uma cidade global. Cidade global que nós já citamos alguns exemplos antes, e eu citei repetidas vezes e repito novamente, São Paulo é uma cidade global e é brasileira. Além de ser cidade global, sua influência extravasa as fronteiras brasileiras, ela também é uma metrópole nacional. Já vimos isso antes, vejamos as características do que é uma cidade global. A cidade global ela tem grande influência e participação em eventos internacionais. Não é à toa que a influência dessa cidade acabe atraindo eventos para essas cidades. Aqui no Brasil tivemos 2 eventos internacionais de grande porte nos últimos anos, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Ou é o inverso? Olimpíadas de 2014 e Copa de 2016. Desculpe, futebol não é bem o meu forte. Tivemos esses 2 eventos. O Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos, mas São Paulo foi sede das principais partidas dos Jogos de Futebol da Copa do Mundo. Isso é um exemplo, uma evidência da importância de São Paulo como metrópole global. E outras cidades já passaram por situações parecidas também. Uma metrópole global, uma cidade global, ela tem aeroportos internacionais, pelo menos um ou mais de um, que tanto recebe voos internacionais como também serve de bases de interconexões para outras viagens internacionais. Então, por exemplo, sujeito que sai da África e vai até a Austrália, hipoteticamente. África do Sul, Johannesburgo, supondo que Johannesburgo tenha aeroporto internacional, o sujeito faz o voo, faz a escala em São Paulo, no aeroporto internacional de São Paulo,
e de São Paulo segue até Sydney, na Austrália, que é a capital econômica daquele país. Então o aeroporto internacional tem essa função. Ele tanto recebe voos de outros países, como também é base para voos internacionais que usam o Brasil como escala e seguem adiante. As cidades globais, elas têm uma boa infraestrutura de transporte urbano, tanto vias de acesso quanto serviço público. São Paulo não é o paraíso, mas em relação a nível nacional, mesmo com a densidade urbana, a grande quantidade de veículos, mesmo assim, com exceção um pouquinho das vias de acesso, que não são tão ruins devido ao sistema de rodízio, o sistema de transporte público de São Paulo é o melhor do Brasil, se nós considerarmos em termos relativos, pelo menos, porque é uma cidade de 12 milhões de pessoas e que também recebe população dos municípios vizinhos, porque São Paulo faz parte da maior região metropolitana das Américas, ou pelo menos da América do Sul ou da América Latina. Então, em termos absolutos, São Paulo tem sim a melhor infraestrutura de transporte. Talvez não de acesso pelas vias de acesso, mas de transporte público com certeza. Inclusive interligado os metrôs com os ônibus de passageiros. As metrópoles ou cidades globais também são sedes de grandes companhias nacionais e internacionais. As grandes companhias nacionais e internacionais, quando criam representações aqui no Brasil, elas preferem São Paulo, porque é a capital econômica brasileira, porque lá funciona a Bovespa, que é a Bolsa de Valores do Brasil, e pelo peso histórico que São Paulo tem, ela acaba sendo sede da maioria das companhias que se instalam aqui no Brasil. As companhias nacionais, elas preferem se instalar lá em São Paulo como sede, e as companhias internacionais, quando criam filiais aqui, elas criam essas filiais de preferência em São Paulo. As melhores escolas, pelo menos as superiores, que inclusive são referências no pensamento científico internacional, estão concentradas nas cidades globais. Fugindo um pouquinho do Brasil, Nova York, Estados Unidos, Londres, no Reino Unido, Paris, na França, Berlim, na Alemanha, são cidades globais. Possuem centros ou escolas superiores de referência nas áreas de pesquisa científica a nível internacional. E puxando a sardinha para o nosso lado de novo, São Paulo, através da USP, a maior universidade do Brasil, o modelo de universidade para as demais universidades brasileiras. A USP, que é a universidade mantida pelo governo estadual de São Paulo, ela é a grande referência do pensamento científico brasileiro que tem projeção internacional. Isso ajuda a evidenciar São Paulo também como uma cidade global. A Bolsa de Valores, como eu tinha dito antes, a Bolsa de Valores brasileira está sediada em São Paulo. É uma das evidências porque São Paulo é uma cidade global e também a capital econômica do Brasil. E também as grandes redes internacionais, as grandes instituições financeiras que movimentam capitais, tanto trazendo capitais de fora para dentro do Brasil ou mandando capitais de dentro do Brasil para fora, também são sediados na cidade de São Paulo e nas outras cidades globais. Essas instituições financeiras também elas preferem se instalar ou se instalam nessas cidades globais, que são cidades cuja influência extravasa suas fronteiras, influências essas nas áreas econômicas, nas áreas políticas, nas áreas sociais, porque a circulação de pessoas é constante, tanto que se um país tem uma cidade global, essa cidade global acaba sendo a vitrine desse país e acaba recebendo a atenção dos estrangeiros que queiram ir àquele país. E no nosso caso, São Paulo é a cidade que mais recebe estrangeiros, inclusive, e pelo menos em termos absolutos, e é a nossa metrópole cosmopolita por excelência. Por mais problemas que seja, as próprias características urbanas de São Paulo, seu contexto cosmopolita, torna a cidade mais receptiva ou menos problemática, caso alguns prefiram, a recepção de estrangeiros, tanto estrangeiros ricos, que sempre são aqueles melhor recebidos, não precisamos dizer porquê, como também os estrangeiros pobres, sejam eles bolivianos, sejam eles os haitianos, ou sejam recentemente os refugiados sírios fugindo da guerra civil em seu país, na Síria. Pois bem, vimos o que são cidades globais. Na próxima aula veremos sobre as megalópolis, que têm relação direta com as cidades globais. Até mais.